Olá, sábado, dia 14 de novembro de 2020. Este é o nosso Rezando a Palavra. Mais uma semana que acabou, hein? E graças a Deus nós estamos aqui. Os tempos difíceis permanecem. Continuo a lembrar aquilo que inclusive falhei nos últimos dias de não recordar a você. Continue a se cuidar, continue a se proteger. A pandemia não acabou, ainda atravessamos um momento muito delicado. Combinado? Vamos fazer isso? Por você e por todos. Assim a gente também vai vivendo a verdadeira fé. Querido irmão, Lucas capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. Lucas capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. É o evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ora, queridos, o texto bíblico ele tem detalhes aqui importantes que poderíamos passar minutos e horas para nos debruçarmos, melhor dizendo, sobre essa palavra e compreender a riqueza do que Jesus traz para nós. Mas quero lembrar para vocês alguns pontos importantes e assim rezarmos, a partir inclusive daquilo que o Missal Cotidiano nos lembra. A parábola de Jesus desenvolve-se em terreno estranho à nossa mentalidade. A administração da justiça ocupa boa parte da crônica cotidiana e isso condiciona a imagem que dela fazemos. Assistimos nos telejornais todos os dias um julgamento disso, daquilo. Inclusive assistimos aberrações quando se cria até determinadas sentenças que nem existem, como nós vimos nos últimos dias, quando uma pessoa ela é condenada, como é a mesma palavra, você deve se recordar, né? Estupro culposo, né? São coisas hediondas que nós assistimos nos telejornais e muito recorrentes em nosso país. Só que o texto bíblico não está falando dessa justiça que nós compreendemos e nem tampouco dessa que se diz existir em nosso país ou em nosso meio. Se por um lado não temos dificuldade em compreender que Deus, diversamente dos tribunais, faz realmente justiça, por outro, devemos filtrar bem nossa imagem de justiça para estar em condições de captar as palavras de Jesus. E aí é importante o que o Missal Cotidiano acrescenta a isso que estou falando para você. Em nossa imaginação, justiça corresponde ao labirinto de investigações, complicações, vocabulário sofisticado, escândalos, protestos, etc. E a palavra do Mestre nos convida, antes de tudo, a refletir que Deus não é assim. Trata-se de uma justiça transparente, imediata, simples. As complicações ficam por nossa conta. E aqui está para nós, querido irmão, a grande diferença que nós devemos ter da justiça divina, da justiça que Deus propõe, da justiça que é dada pelos próprios homens. Para além de todas essas expressões, de tudo isso que eu acabei de refletir com você, com base no que a Igreja nos apresenta, podemos ainda acrescentar que a justiça humana, muitas vezes, ela parte apenas do critério do merecimento. No máximo, quando isso acontece, ou quando esta justiça humana
continua sendo uma justiça injusta, que acaba favorecendo mais quem tem o poder financeiro ou que determina a sentença pela condição econômica, social da pessoa, ou como acontece em tantos lugares e muito em nosso país, se condena pela cor da pele. A justiça de Deus não passa por esse critério. A justiça de Deus, como falamos, ela é transparente, é clara, é rápida, e podemos ter como grande critério que verdadeiramente diante de Deus a sua justiça não faz distinção de pessoas. Diante dele nós somos iguais. Porém, há sim sempre um acréscimo, que aqueles mais sofridos e mais maltratados e perseguidos encontram uma predileção diante de Deus, não porque são melhores, mas exatamente por já serem tão provocados, perseguidos e oprimidos, que diante de Deus não há como derramar um quê maior de misericórdia sobre essas pessoas. Assim, queridos, penso que, inclusive amanhã convido você, amanhã é dia do seu voto, é dia do nosso voto. Lembre-se que o teu papel na urna representa muito a compreensão de justiça que você tem, inclusive sendo uma justiça evangélica ou uma justiça meramente humana e com certeza muitas vezes falha. Paz e bem para você e um bom fim de semana.